Em Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 5, tem uma lista de comportamentos que não convêm aos santos, que eles precisam abandonar urgentemente. Esses comportamentos tendem a prejudicar o trabalho que o Espírito Santo ele faz no meio da igreja, promovendo a paz e a santificação na vida do crente. Então, aqui em primeiro lugar, fala sobre a prostituição. A prostituição é manter relações sexuais por dinheiro, em troca de pagamento. Então, um cristão ele não pode ter essa prática, né? Favores sexuais por dinheiro. Depois, sobre a imoralidade sexual, que são comportamentos sexuais fora do padrão estabelecido por Deus. Depois, a fornicação, que é o sexo entre solteiros, que é um pecado que atinge fortemente os jovens. E para que ele não caia nessas práticas, nessa tentação, eles precisam viver uma vida em santidade, porque essas práticas sexuais elas são fora do tempo, porque elas devem acontecer apenas dentro do casamento. Depois, a impureza, que é a maldade dos nossos pensamentos e ações. Essa ação, ela contamina não só a nossa vida, mas toda a sociedade. Depois, a avareza, que é a ganância, né? Que é o amor ao dinheiro, a cobiça. Nós temos até uma referência de Jesus falando sobre a avareza, né, em Mateus 6:24, quando ele fala que não dá para agradar a Deus e não dá para agradar o dinheiro, ou seja, a Deus e a mamon. Então não dá para servir a dois senhores. Depois fala aqui sobre torpezas no texto, né, que são conversas tolas, palavras indecentes, uma linguagem obscena. Essas palavras, né, maledicentes, fofoca, calúnia, tudo isso está ligado à torpeza. Conversas maldosas. Depois vem parvoíces, essa palavra tão difícil, né, que é um comportamento imbecil. São aquelas pessoas que têm esse comportamento que a gente fala assim, meu Deus, não é possível que esse cristão está agindo dessa forma. Depois, chocarrices, né? Chocarrices são brincadeiras desrespeitosas, quando as pessoas ficam colocando apelidos uns nos outros e assim denegrindo a imagem daquela pessoa, que são zoações, risadas descontroladas, quando a brincadeira acaba perdendo rumo e vira chacota. Essa lista é uma lista que precisamos observar se estamos caindo nessas pedrinhas, né? Porque isso tende a ser um abismo muito grande dentro do nosso coração, nos levando ao pecado. O que nós precisamos fazer, né, para que possamos combater esses maus comportamentos? A palavra do Senhor diz sobre os comportamentos que convêm aos santos, que são o quê? Sentimentos de gratidão a Deus, adoração, louvor, cantar hinos, salmos, falar sobre as maravilhas de Deus, contar as bênçãos, os testemunhos, os livramentos e toda a obra de salvação que o Senhor tem feito na vida de cada um, né? Isso está ligado ao testemunho. E isso ajuda muito os irmãos a combater. Quando eles estiverem sentados, reunidos, eles acabam impedindo com que a fofoca possa prejudicar a comunhão dos irmãos. E vai nos levando, vai nos elevando também, né? Uma íntima comunhão com Deus, uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Sabemos que esses comportamentos maus, né? Eles acontecem, mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos, assim, perseverar, ter bom ânimo, porque existem pessoas que não se deixam levar por esse tipo de comportamento ruim. São pessoas que nós temos que nos apegar, pessoas que nós temos que observar a conduta deles e seguir. Assim como Paulo imitava Cristo e ele falava, olha, sede meus imitadores, existem irmãos que eles podem nos ajudar para que venhamos a nos libertar. A igreja do Senhor precisa estar bem atenta a esses comportamentos, porque isso são situações muito comuns e que podem nos levar, infelizmente, à falta de comunhão com Deus e também a perder a nossa parte no arrebatamento da igreja fiel.